Sim, muitas vezes na hora que nós vamos fazer uma prece, no momento que a gente está assim, precisando de um apoio, né? A gente vai sempre recorrer àquele mais próximo a nós. É lógico, eu vou recorrer a Jesus. Óbvio, é uma energia que não dá nem para mensurar, né? A conexão com Jesus. Mas se você recorrer ao seu protetor, ao seu anjo da guarda, né, é uma conexão muito boa, né, que você tem com ele. É muito mais fácil essa conexão, né? E ele encaminhar aquilo para ordens superiores. Porque a gente para pensar assim, né? Como é difícil a gente entender esse grau, né, de evolução, né? Um espírito protetor, ele tem um monte de gente para ele olhar, mas ele tem a capacidade de estar a vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem uma condição melhor, entendeu? Então, quanto mais evoluído o espírito é, quanto mais sublimado ele é, maior o cargo dele e mais ele consegue englobar vários encarnados na Terra, né? Então, mas é sempre legal a gente se apegar naquele que está próximo a nós, né? Assim, eu gosto disso. A gente fala assim, vamos fazer uma prece e pedir a Deus, né? Mas a gente às vezes pode pedir a Jesus que nos leve a essa prece a Deus, entendeu? Que é uma figura que nós temos facilidade. Jesus, todo mundo fala de Jesus, todo mundo tem uma figura para poder se apegar, né? Quando você fala de Deus, você tem que fazer uma alegoria para você poder chegar nessa conexão. Então, como que a gente consegue uma conexão rápida? Fazendo a figura de Jesus, trazendo ele na tela mental, você conectou, né? Aí, Fran. A cara dele para mim. Meu Deus do céu. Sabe o que é? Ela tá de cama o dia inteiro, tá dando as costas. Então não falou com quase ninguém. Então agora ela tá com a corda toda, com toda a bateria. Não, Lê, pode falar. Porque eu falei com muita gente hoje. Eu tô até com dor na garganta, tanto que eu falei hoje. Pra você ter uma ideia. Que eu não falo muito, né, Daniel? Continuando, ó. Não, Essa coisa. Hã? Você fala pouquíssimo. Vai. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Ai, Deus do céu. Uma coisa que você acabou de falar aí, Alessandra. Quando você faz uma prece e tal, você faz uma prece para Jesus, você faz uma prece para o seu anjo de guarda, tal, né? Então, assim, nesse mundão material que nós estamos vivendo, as ligações materiais parece que tem uma força danada em relação às forças espirituais. A gente é levado a crer que nós estamos sozinhos nesse planeta, né? Que as coisas estão soltas, que, na verdade, o que está valendo é a lei da força física, é a lei da força financeira, é a lei da força econômica, né? E por aí afora. Quando, na verdade, a força que impera em todo o planeta e no universo é a tal força da lei do amor, né? Nós não somos espíritos criados por um pai amoroso jogados num planeta que é um sururu. O planeta Terra é um planeta dificílimo, né? Então a gente fica pensando assim, como me conectar ao meu anjo de guarda? Como me manter conectado ao anjo de guarda? Gente, já ouviram a expressão assim, ó, tira o pelo do seu coração, pelo amor de Deus, e para de ficar nervoso, raivoso, com ódio, essas coisas. Relaxa, respira, né? Silencie o seu mundo interior para que você possa ser ajudado. Já ouviram falar esse tipo de conselho? Pois é. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, tem um texto que qualquer hora a gente vai estudar aqui na aula, chamado O Homem no Mundo. Então, só o primeiro pedacinho dele, ele vai explicar como é que eu me mantenho conectado com o meu anjo de guarda. Olha o que ele fala aqui, ó. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça.
Deixa eu botar a bateria aqui para funcionar. Então funciona assim, como é que eu faço para estar com o meu anjo de guarda? Primeiro você tem que estar com o seu coração em paz. Você tem que prestar muita atenção, mas eu fui contrariado, eu fui chutado, eu fui passado para trás, eu recebi uma injustiça muito grande. Perfeito, perfeito. Isso é um outro tema que a gente precisa estudar. Mas o importante é assim, se você, para resolver o problema, você não tem uma solução viável, imediata, que está em suas mãos para você botar em uso, você vai fazer o uso da prece. Você vai fazer o uso da oração. Mas primeiro o teu coração tem que estar leve. Mas eu, Francisco, eu estou cheio de ódio. Então, busque uma harmonização interior. Procure um momento de afastamento desse sentimento para que você entre em prece. Por quê? Olha o que ele fala. Elevai vosso espírito até àqueles a quem chamais. Puxa, se eu estou precisando de um cara que tem um conhecimento de causa para me ajudar, esse cara ele está lá na classe número 2. Na classe número 2. E nós estamos na classe 1 de espíritos imperfeitos. Então eu preciso falar para que esse cara que está aqui venha ao meu socorro. Mas ele não consegue, gente, baixar a um nível, às vezes, muito baixo, porque eu não vou conseguir ouvi-lo. Se eu tiver com a minha cabeça quente, com o meu coração fervendo, eu não vou conseguir ouvi-lo. Então ele fala, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que imploram assistência de bons espíritos. Então a gente tem que pensar assim, poxa vida, o meu anjo de guarda está aqui? Está, mas eu não consigo sentir. Por que será? Né? E óbvio, nós estamos encarnados aqui, não é para a gente viver encarnado que nem um fantoche com a cabeça no plano espiritual. Não, nós temos que estar aqui encarnados vivendo nossa vida de carne, tendo as nossas experiências. Não é para ficar toda hora, ai Senhor aqui, ai Senhor ali. Pô, sabe? Desculpa a expressão, né? Não vou falar não. Então, a gente precisa assim, ó, ter um nível de razão em equilíbrio e não esquecer disso. Meu anjo de guarda existe? Positivo. Ele está por aí? Está. Como é que eu faço para que eu possa ter essa mim? Eu tenho que estar com o meu coração preocupado em ser razoavelmente equilibrado. Razoável. Gente, tem momentos de ira, de tristeza, de amargura. Isso é super normal. Nós estamos aqui para viver essas oscilações. Mas, aquilo que ele fala, não deixe nenhum pensamento mundano ou fútil demorar em nossa mente. Ele usava a expressão demorar, porque ele sabe que nós vamos ter. Fran, posso falar termo técnico agora? Pode. Faz uma linguagem coloquial para ficar bonito o vídeo, vai. Para ficar bonito o vídeo. Não, é engraçado pensar, né? Por que a gente sente uma pessoa, por que a gente consegue perceber alguém entrando, mas nós não conseguimos perceber a presença do nosso anjo da guarda. É uma coisa assim tão rápido de saber por causa da nossa frequência vibratória. Nós vibramos diferente deles, né? E aí, frequência vibratória tem a ver com o espiritismo? Não. Se nós colocarmos como funciona um rádio, através de ondas. Como funcionam as ondas? A onda do rádio tem um caminho que percorre, entra na frequência vibratória do ouvinte e a gente consegue ouvir as músicas. A nossa frequência vibratória do nosso campo magnético é exatamente igual a um rádio. Se nós estamos ansiosos nesse estado que o Francisco falou, nervoso, ansioso, vibrando essas coisas todas, a nossa vibração, a nossa frequência nessa hora, vibra muito rápido. Então, uma frequência que você não consegue... Então, você não consegue se elevar, perceber uma frequência que vibra num outro sentido, numa coisa mais ampla, numa coisa mais tranquila, entendeu? Então, nós temos essa dificuldade. Quando a gente vai trabalhar num trabalho mediúnico e nós temos que receber uma mensagem de um plano espiritual,
nós temos muito mais facilidade de trabalhar com entidades, um obsessor, um mago, qualquer coisa que vibre bem rápido, uma frequência muito rápida, porque ela é muito parecida com a nossa, do que eu trabalhar com um mentor. Por quê? Porque eu não consigo me elevar, fazer com que a minha frequência suba de um nível que ela consiga entrar na frequência do mentor. Mas isso a gente vai fazendo uns exercícios para você conseguir chegar nessa frequência. Então, quando a gente fala assim, o que você faz para se proteger? O que você faz para se conectar com o seu mentor? Você aumenta a sua frequência vibratória, aumenta a sua frequência, você eleva a sua frequência, né? E não querendo dizer, a raiva dá aquela frequência mais rápida, né? Aumentar a frequência é você vibrar melhor, né? Então você tem que apenas, quando você fala, eu tô com muita raiva, mas eu quero chegar a escutar o meu mentor, você silencia, você para o pensamento nessa hora, faz uma respiração para você se tranquilizar, a sua frequência já começa a mudar. Nesse mesmo sentido, já começa a mudar. E aí você começa a tentar escutar o que vem para você de intuição, que aí você está conseguindo chegar na frequência do seu mentor. Ele é mais elevado ainda que isso, então você precisa de treino. Aí você vai se acalmando, começa uma prece mental mesmo, você vai fazendo uma prece, chamando ele vai descendo a frequência vibratória dele para se igualar à sua e fazer uma conexão com você. Ah, eu vou escutar o que o meu mentor fala? Você pode escutar, né? Você tem que treinar para escutar. Mas você pode não escutar, mas você vai ser intuído nessa hora, socorrido no que você precisar, porque vocês se igualaram na frequência vibratória, entendeu? Então é muito legal isso que o Francisco falou tudo, realmente é isso. Se você está nervoso, agitado, com raiva, com ira, você está vibrando uma frequência totalmente diferente dos amigos espirituais. De Jesus, então, Deus me livre, não está nem próximo dele. Então, se você quer um socorro, você precisa primeiro tentar se acalmar, para você conseguir essa frequência mais calma, para que você consiga se igualar ao seu anjo da guarda, que o Francisco vai explicar agora a diferença dos dois. Né, Fran? Vou? A cara dele para mim. Tem uma coisa que é muito importante, continuando entrando ainda no que você está falando aí, sobre a conversa com espíritos, né? Mas, Francisco, como é que eu vou saber que o que eu estou escutando aqui é do meu anjo de guarda? Primeiro, que você não vai escutar o seu anjo de guarda como você está escutando a nossa conversa, a nossa live aqui. A não ser que você seja uma médium ostensiva, com audiência fantástica, tipo modelo de Chico Xavier, daí por diante, tá? São raros os médios que têm essa competência, esse poder, né? De forma geral, afloram em nosso íntimo ideias, palpites, situações que você pode colocar como hipótese de trabalho, que você, na verdade, não tem certeza que foi você que pensou ou não, porque é uma coisa que parece muito nossa, né? Vou citar um exemplo, que eu não sei se já falei nessa turma ou foi na turma anterior. Quando nós quisemos trazer, pensamos em trazer um cara lá do norte fazer uma palestra aqui para nós, de 2 dias, nós fizemos todo um trabalho de arrumar dinheiro, pagar avião, hotel, transporte, comida, papapá, para esse camarada. Ele veio e ficou 2 dias fazendo a palestra para nós em Caraguá. No final, o plano espiritual, que nós demos com o médium a palavra para o plano espiritual, falar alguma coisa sobre o curso, eles falaram assim, ó, nós, quando decidimos trazer esse trabalhador para este lado do país, eu olhei para o pessoal e falei, mas como eles decidiram? Não foi a gente que teve a ideia, que combinou, que não sei o que lá? Né? E não é bem assim. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos nos influenciam os pensamentos? E os espíritos respondem assim, ó, mais do que imaginais. Eles trabalham de forma tão ordinária junto a vocês, eles não, né? Os espíritos trabalham de forma tão ordinária junto a vocês, que dificilmente você consegue distinguir um pensamento quando ele é teu ou não. Olha só. Diga. E também através de, não sei o que acontece, né? Através de mensagens. Por exemplo, a gente está fazendo uma prece,
eu tenho uma coisa meio assim, de pedir sinais, né? Ó, tipo, só para comprovar, né? Ela tem que ver para crer. E aí já aconteceu mesmo, assim, tipo, eu pedi um sinal, tal, e de repente, pum, apareceu o sinal. Agora eu queria saber, aqui em casa a gente tem o costume, por exemplo, de ler o Minuto da Sabedoria, ou então pegar o Evangelho aleatoriamente quando está passando por algum momento e tal, mais conturbado, ou até feliz mesmo, enfim, pegar o Evangelho para ler, ou então pegar o Minuto da Sabedoria, ou pegar um livro de reflexão. Isso os espíritos também conseguem influenciar a gente nesse sentido também? Por exemplo, da gente abrir na mensagem que a gente precisa ouvir? No livro Paulo e Estevão, capítulo tal, página tal, parágrafo não sei o que lá, mentira, não é tão assim, né? Mas tem um momento lá, acontece um episódio entre os personagens que sempre, em toda família tem um cara equilibrado e tem os loucos em volta, né? Tem o pessoal que sai batendo, cai na água, fica batendo e se afoga de tanto bater braço sem uma coordenação. Então sempre tem o cara que joga boia, que puxa a corda. Bom, é um episódio que acontece numa cidadezinha que eu esqueci o nome dela, judeus reprimidos pelo poder romano, tal, acontece uma tragédia na família, e antes que eles tomassem uma decisão muito importante, esse cara que tem o equilíbrio fala assim, ó, vamos ouvir o que as escrituras nos falam a respeito. Então diz que ele tinha lá uma espécie de um armário com vários pergaminhos do Antigo Testamento, com passagens do Antigo Testamento. E ele arranca um pergaminho aleatoriamente daquela prateleira e abre. E a mensagem lá contida caía como se fosse uma luva feita à mão, sob medida, para aquela situação que a família queria saber um palpite da espiritualidade sobre aquele tema. Então, quando eu li isso a primeira vez, há uns 15 anos atrás, eu comecei a perceber a questão do Evangelho, a leitura do Evangelho, né? Eu não sei como, nunca ninguém explicou para nós, mas eles muitas vezes nos guiam na abertura da folha. E às vezes a folha é a mesma. A Débora fez o mesmo evangelho, ela reclamava que 15 vezes caía a mesma folha. E ela estava vivendo uma neura com uma outra pessoa aqui na vida social dela, que ali estavam as orientações para lidar com essa situação. E ela foi no psicólogo, tomou remédio, fez acupuntura que dava dor no pescoço, nas costas, em outras dobras, né? E não sei o que lá, e tomou chazinho, e faz xixi, não sei, um monte de coisa. E toma passe, faz sei lá o quê. E lá na Folha, 15 semanas consecutivas, o mesmo texto. Então, minha filha, mais do que tem coisa que é muito direta, e tem coisa que, assim, a gente lê, a gente realmente... Às vezes, né, a gente tá lendo, fazendo aquela leitura ali e fala, nossa, tipo, nada a ver com o que eu tô pensando, nada a ver. Mas depois, em algum momento, se encaixa. Ou então, a espiritualidade é muito mais sábia que a gente, né? A gente acha que não tem nada a ver, mas acontece algo para que a gente possa enxergar aquilo que a gente leu, que a gente discutiu, enfim. Mas eu acho bem chocante isso, porque a gente é muito limitado, né? Para pensar que poxa... Vai com calma nas suas percepções, tá? Porque senão você vai ficar triste. Vai com calma, senão você vai perder o seu sorriso. E a gente não pode também, Paula, pensar... a gente ser limitada assim. A gente não pode ficar pensando também que toda vez que você abrir o evangelho é instrução dos espíritos, né? Porque a gente tem que definir isso assim, que nem quando acabei de falar, né? Negócio de frequência vibratória. Quando você pega o evangelho, eu tô aqui e tal, vou pegar o evangelho, abrir. Nossa, eles mandaram para mim. Não, é aquilo que é um ritual, né? Calma, não é assim, né? Você precisa estar um pouco mais com a frequência do seu mentor, do seu instrutor, para ele poder te mandar essa mensagem e você conseguir captar alguma coisa. Ele não vai lá virar a folhinha pra gente, né? Porque às vezes a gente abre... Antecede uma prece, né? Sim, antecede uma prece. Aí você tem, sim. E muitas vezes não é nem para você, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. É para quem está desencarnado com você no evangelho que precisa ouvir aquilo. Então, assim, geralmente eu falo assim, gente, não ficam apegados às mensagens do evangelho, achando que tudo que está escrito ali, nesse dia, foi para mim. Isso aqui foi para mim, entendeu? Porque nem sempre é. Nós fazemos o evangelho em 5 na família e 20 no plano dos encarnados. Porque eles são trazidos até nós.
E às vezes um sofredor que está ali precisa ouvir alguma coisa da nossa boca e a espiritualidade auxilia. Então, assim, eu não fico muito pego nisso daí. Porque às vezes eu pego, que nem o Francisco, 5 vezes eu vejo uma mensagem repetida. Eu falei, uma vez, eu me encaixo, em tudo eu me encaixo, né, no evangelho, tudo. Eu falo, essa foi para mim. Se eu leio de novo a semana que vem, eu não vou pensar assim, eu não consegui aprender nada. Eu vou pensar assim, será que alguém está precisando dessa mensagem? Vou fazer com carinho, porque às vezes alguém desencarnado está precisando. Porque nós somos, às vezes, tão egoístas que a gente não consegue perceber isso, né? Então, por isso a importância do evangelho, por isso a importância do horário do evangelho, que eles são trazidos no horário que nós marcamos. Tem gente que fala, por que marca o evangelho? Por causa disso, porque a espiritualidade precisa trazer os amigos para ver. E eles, às vezes, precisam ouvir da gente para poder entender, porque os espíritos falando, eles não entendem. Eles são tão materiais que eles precisam ouvir da nossa boca, a palavra falada. E, às vezes, porque é uma intuição nós estamos mais perto do nível deles do que os mentores que querem ajudá-los. Então, eles nos usam. Eles ficam muito com a gente, né? Muito envolvidos com a gente. A gente está nessa aula agora com um monte de gente ouvindo, entendeu? Então, muitas vezes, a minha intuição, a intuição do Francisco, que a gente já está se preparando para a aula, é de falar alguma coisa, mas não é para Paula, não é para Thelma, não é para Érica, é para alguém que está precisando ouvir. Então, se apega nisso no seu evangelho também, que é bacana. E hoje, você sabe que hoje, eu escutando um pouquinho de Haroldo Dutra de manhã, quando eu vou tomar café com a Débora e a Edileuza que trabalha com a gente aqui há 25 anos, quando elas não estão na cozinha, eu consigo escutar aqueles minutos de sabedoria do Haroldo Dutra e tal, né? Quando as duas estão na cozinha, eu já desisti. Mas hoje eu consegui, porque eu demorei para descer e as duas já tinham falado tudo, porque elas ficam 12 horas sem se ver, que é entre as 6 da tarde e as 7 da manhã. Então, muita coisa acontece nesse interim, e quando as duas se juntam, parece duas maritacas na mesma árvore, sabe? Então a gente não consegue escutar. Mas hoje, eu fiquei fazendo uma coisa aqui em cima, então as descer, eu escutando a Haroldo Dutra, ele falou uma coisa muito interessante, que os judeus já estão carecas de saber sobre as questões do quanto varia a interpretação de uma parábola de um texto. Ele fala assim, você ler um texto de luz equivale você olhar para um elefante. Aí você fala, como assim? Ele fala assim, se você vê um elefante de frente, é uma figura. Se você olha de cima, é outra coisa. Se você olha por trás, é um outro cenário. De um lado direito, é diferente do lado esquerdo. Mas não deixa de ser um elefante. É a forma com a qual você está vendo, né? Então, como a gente ainda não tem a visão tetradimensional, eu vou dizer assim, é apenas tridimensional, então a gente vê pequenas faces de uma mesma verdade. Então, a questão da leitura evangélica, do texto que nós vamos trabalhar para determinada noite, para determinada situação, tem essa propriedade, né? Então, às vezes, o texto em si não traz a natureza do seu problema, mas a ideia, a lógica da coisa vai te ajudar a compor uma lógica de solução para o seu problema. Tinha um psiquiatra, existe até hoje, o doutor Brau, esqueci o nome dele. Ele tem uma clínica em São Paulo chamada Pineal Mind. Ele é médico, psiquiatra, se eu não me engano, de formação e tal, e ele também é espírita e estudioso do espiritismo. Já faz palestras, vez por outra, em alguns congressos, enquanto a gente fazia, né? Outro não parava. E ele narrou um caso de uma vez, de um dos seus pacientes, extremamente perturbado, que ele não conseguia arrumar emprego, né? Ele mandava currículo, e nenhuma empresa chamava. Quando chamava, ele não passava da etapa da entrevista. E isso estava deixando ele totalmente desnorteado, apesar da competência técnica que ele trazia, da sua formação. Então, o médico falou assim, escuta, nós temos aqui embaixo da clínica um centro espírita. Você não quer vir aqui dar passes? Não é receber, não. Dar passes. Porque ele é um cara que tem umas terapias muito loucas na parte do espiritismo.
algumas bastante contraditórias, mas ele faz. Aí diz que o paciente virou e falou para ele assim, ó, mas escuta, o senhor acha que eu vindo aqui 2, 3 noites por semana, trabalhando, isso vai me abrir a porta de uma empresa para eu trabalhar? Ele falou, mas de jeito nenhum. Acontece que você vindo aqui trabalhando, você talvez consiga encontrar em você o que está causando o seu impedimento no caminhar. Você vai conseguir equilibrar-se para poder visualizar, montar um outro currículo, ter luz no seu caminho. Então, o problema não é o mundo, o problema é você. Então, a reflexão evangélica, a leitura de um bom texto, de um bom livro, parará, ela não é para nos trazer a informação, às vezes, direta, ó, faça assim, faça assado, mas isso o Espiritismo nunca se propôs a fazer. O Espiritismo, ele é uma ciência que vai nos fazer assim, ó, querido amigo, desperte para a sua liberdade, desperte para a sua responsabilidade. Né? O teu destino está em tuas mãos. A sua felicidade está em tuas mãos. Mas a minha vida é um inferno. Aí ele explica por que a sua vida é um inferno. Então, a partir da explicação da que a sua vida é um inferno, você tomará atitudes para que daqui para frente você faça um plantio mais equilibrado. Esse é o objetivo da doutrina espírita. E esse médico tentou explicar isso a esse paciente. Então, a leitura do Evangelho, no Evangelho no lar, ou de manhã quando você acorda, ou quando você vai dormir, ele tem essa função. Eu vou até dizer assim, é de acalmar os ânimos internos, fazer você silenciar o seu coração e entrar numa vibe, numa vibração junto a espíritos que estão aqui, ó. E não essa turma louca que nós fazemos parte. É como se nós víssemos aquela multidão de cabeça, a gente botar a mão no ombro que tem que estar na frente e botar a cabeça para cima assim, ó, tentar, né? Para ouvir o que está acontecendo. Conosco, principalmente. Não é isso, Thelma? Eu até queria falar de um fato que aconteceu comigo, já mas faz um tempo, né? Eu ia atravessar uma avenida e e isso nunca aconteceu comigo, e veio na minha orelha assim, não atravessa agora, espera. Aí eu nunca tinha ouvido isso, fiquei, né? Falei, vou esperar um pouco para ver o que acontece, né? Aí nessa que eu fiquei esperando, veio um carro em alta velocidade na avenida, começou a girar e deu com tudo na parede. Aí veio uma voz, agora você pode ir. Urra, meu! E nunca tinha acontecido isso na minha vida. E eu esperei, falei, vou esperar, porque se veio essa voz não foi à toa, né? E tipo assim, o carro que bateu na parede ficou quase 1 metro de distância de onde eu estava. Assim, e ele veio girando desgovernado e eu ainda me afastei. Eu tinha me afastado e fui para o outro lado da calçada sem atravessar a avenida. Atravessei só de lado da calçada onde eu estava, né? Sem atravessar a avenida, como me veio na orelha. E eu não atravessei e o carro veio desgovernado, eu com tudo na parede. Aí já foi gente socorrer, que a pessoa estava desacordada no carro. Aí, depois que eu vi que isso aconteceu, eu falei, agora você pode ir. Aí eu fui. Mas foi uma vez na vida que aconteceu isso. Eu falei, acho que não era para eu ir dessa vez, não. Foi uma vez na vida, mas foi na hora certíssima mesmo. Na hora né? certa. Perfeito. É engraçado que se a gente se mete em alguma briga, né? É engraçado. Alguma discussão, até dentro de casa, né? Você começa a fazer, de repente você toma uma atitude que aí quando você, de repente, você para a briga e fala, nossa, se eu tivesse pensado, eu não tinha falado isso, eu não tinha feito isso. Nada mais é do que, quando você entra numa briga, a sua frequência vibratória vibra muito diferente do seu mentor. Então você fala, meu mentor podia ter me protegido. Ele fala, como, criatura? Se você não ia me escutar nem se eu te empurrasse. Entendeu? Então, assim, não queira numa hora de uma confusão dessa, ouvir uma mensagem. Com certeza você ouviu o seu mentor, você estava calma, você estava tranquila, com merecimento, tudo mais, né? Agora, não queira no meio de uma confusão. Então, não queira no meio de uma confusão, no arranca-rabo, você querer ouvir que seu mentor fale, se acalma, Alessandra, se acalma. Ele não vai falar isso para mim.
eu vou meter a mão na cara do fulano e vou falar, nossa, se eu tivesse pensado, eu não teria feito assim. É lógico, se eu tivesse pensado, eu teria escutado o meu mentor, entendeu? Que é meu amigo, né? E é muito interessante isso, né? A gente fica nessa frequência. E eu estava voltando do centro espírita que eu frequentava, vinha à noite, né? E eu pegava ônibus, ia embora de ônibus, e aí aconteceu isso. E eu falei, nossa, e eu tinha saído do centro. Provavelmente houve uma palestra edificante, alguma coisa assim, né? Já te aproxima do seu mentor, do seu anjo da guarda, já te deixa mais tranquila. Essa é a hora da gente ouvir mesmo, né? Essa hora, se a gente quer ouvir as intuições, tem intuições do nosso mentor, esse é o momento. No Evangelho no Lar, esse é o momento da gente ouvir. Às vezes, até quando a gente faz o Evangelho e vai dar uma explicação, não sei se vocês fazem essa conversa, né? Se você parar para pensar, para tentar ouvir depois, muitas coisas que você falou, você fala, nossa, falei umas coisas assim que parece que nem fui eu que falei tudo isso, né? Não foi realmente, foi a intuição do seu mentor. É que a gente faz essas coisas tão automáticas que a gente não consegue perceber quando é ele e quando é nós, quando é o nosso mentor e quando somos nós falando, né? Mas nesses momentos, muitos de nós vamos passar por isso. Palavras dele que a gente vai intuir, a gente vai falar, a gente vai se aconselhar. É muito bacana isso. E até às vezes no momento de consolo também, né? Quando a gente vai conversar com alguém de coração aberto mesmo, de ouvir, e aí você sente necessidade de falar algo, que aí depois você repensa, ele pensa nisso também. Nossa, aquilo tudo que eu falei, nossa, que loucura, né? Tipo, nossa, parecia profissional, gente. Como eu nunca fiz curso de psicologia, parece uma psicóloga falando. Ou aí então, às vezes, até pro próprio ouvido ouvir, né? Porque eu sempre penso nisso. Sim. Aqui, ó, tá pertinho. Eu tenho que ouvir mais isso que eu tô falando, viu? Fala, tipo, talvez meu mentor queira que eu ouça isso, hein? Será? Tá falando através de mim que eu tô falando, ele tá. Ouve aqui, Paulo. Eu tô falando aqui, mas você ouve. É muito legal. O Augusto Cury tem um livro que eu estou tentando lembrar faz uns 5 minutos aqui o nome do bendito livro, e não lembro. E eu estou ficando velho mesmo, né? Ele fala sobre 10 condicionamentos mentais, 10 estratégias de atitude que... Como é que é, meu Deus do céu? Alguma coisa de inteligência. Bom, inteligência emocional, né? Não, ele trabalha com isso, mas ele escreveu um livro que fala sobre 10 ações que são muito importantes. Uma delas, ele fala sobre essa explosão, né? Ele falou que se o ser humano tivesse a maturidade de toda hora que vier a explosão na mente, ele contasse até 10, pausadamente, antes de libertar o que está na boca, ele teria tempo de uma reflexão e evitaria muita dor. E a gente não tem esse exercício, principalmente nós mais jovens, né? A gente começa a ter depois de 50, porque a gente vai levando tanta lambada, tanta paulada, vai criando tanta inimizade, tanto mal-estar dentro de nossas casas, que a gente começa a ter um pouquinho mais de cautela no que fala, né? Mas você sabe que também eu sou muito eu sempre, desde criança, sempre fui muito impulsiva. Mas essa impulsividade que eu tinha, inclusive até de criar briga, alguma coisa nesse sentido, me deixava muito, muito mal. Sempre me deixou muito mal. Então, quando eu fui morar sozinha, que eu pude perceber isso, porque só quando eu fui morar sozinha que eu tive essa consciência. Eu comecei a notar isso em mim, o quanto eu era impulsiva, o quanto eu realmente era pavio curto, né? Tipo, sempre fui. E eu comecei a fazer essa transformação, porque eu comecei a enxergar isso em mim. E eu não gostava disso. Eu achava, tipo, as pessoas falavam, pavio curto, pavio curto. Eu não gostava disso. Eu ainda brigava com a pessoa que falava isso. Porque eu falava, não, que pavio curto que é? Que absurdo! Eu comecei a trabalhar isso. E hoje eu falo pra você, hoje, lógico, eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Mas perto do que eu era, eu venho trabalhar. Esse é um dos principais exercícios que eu faço na minha vida. De me acalmar. Evitar brigas de trânsito, xingar no trânsito, de vez em xingar palavrão, eu falo, vai, abençoado! Vai, não sei o que. Tipo. O que eu adoro quando a Débora fala, olha, bonita, vai, bonita. Eu adoro quando Hã? Adoro quando a Débora fala para outra motorista, vai, bonita. Vai, bonitão, vai, xingar, né? Mas eu não gostava disso em mim. Eu via aquilo em mim, eu achava horrível aquilo. Eu falava, nossa, não quero, não gosto, acho feio. E é uma característica minha, mas eu não queria ter essa característica. E é bem engraçado assim, né, que o Augusto Cury fala, né, se você contar até 10, você não vai, você evita muita coisa, né?
Mas a gente tem que aprender não só a contar até 10, né? Nesse contar até 10, equilibrando a mente, né? Porque não adianta você contar até 10, engolir o desaforo e ficar doente, né? Porque a gente tem essa mania. Eu não vou Brigar falar, mentalmente, né? eu não vou falar pro fulano, mas aqui tá aqui, ó. Tá assim, Uhum, ó. Todos os palavrões eu bolei aqui, ó. Meu uhum. campo mental tá Você já brigou carregado, com a entendeu? pessoa ali, você já falou um monte de coisa, É. tem um diálogo aqui na Então, mente você já, né? deixou a pessoa super tranquila porque ela te deu o maior esporro, né? Mas a sua saúde mental tá Do destruída. saco. Então, o que a gente tem que aprender nessa hora é rebater com amor, Isso. com calma, né? A gente se equilibrar, ver o outro chacoalhando ali na frente, você falar: meu filho, isso não me pertence. Pode espernear aí que eu não vou sair do meu padrão. E tentar a Madre Teresa de Calcutá, porque senão a Não, gente a fica gente doente, né? tenta não sair, mas é daquele jeito. Eu acho que não é não rebatendo, porque às Não é vezes não precisa rebatendo, é. é conversando mesmo. Às vezes, lógico, Sim, você não vai. O que eu digo assim, você não vai no impulso de surtar, de brigar, esbravejar. Mas ainda assim é um ímpeto ainda assim esse ímpeto de raiva ele vem. Só que aí e você tem hora que você não controla. adianta querer conversar, que também não vai adiantar. Eu vou trazer uma calma numa conversa. Você tem que entender o outro, né? Conhecer Uhum. como o outro funciona, que é aquele que está brigando com você, o que levou ele àquilo, deixar o outro se acalmar para vocês poderem ter uma conversa, né? Porque se você falar para o outro numa briga assim, depois a gente conversa. A maneira com que você agiu, pronto, aumentou 30 vezes a briga. Falar, Exatamente. nossa, mas eu fui tão boazinha, eu nem te xinguei, só falei pra gente conversar depois, entendeu? É Ou então, hipocrisia ou isso. então, através da ironia também, a pessoa está conversando, você não vai xingar a pessoa, mas você vai ficar, Sim. aham, tá, Aham, aham. Pronto, você tá. acaba ali. Tipo assim, fala, cretino, que eu tô te ouvindo, né? Aham, Então, assim, essas coisas a gente é tem que difícil. trabalhar em nós, né? Trabalhar, assim, a minha calma interior, porque o outro não atrapalhe essa minha calma, né? Não eu engolir, ficar lá com o meu laríngeo pegando fogo 2, 3 dias, que eu tenho que ficar lá, ó, dispersivo no Aí vai laríngeo. para Santo Espírito tomar Aí passe, vai né? para o Santo Espírito e Francisco fala: minha filha, você precisa falar mais, conversar, expor seus problemas. Fala, mas eu vou xingar meu marido? Xinga então, que Às vezes melhora é o melhor, né? laríngeo, pelo menos. Inventa alguma coisa, né, Já boa, mandei alguma Então, positiva para xingar, xingar. Sandra? Já... xingar não, mas fala para ele o que você quer Ah, falar. não, tá bom. Ai, graças a Imagina, né? Deus. Não deixa eu falar assim, tá? Com as Não, pessoas, não, pelo amor de Deus. eu olho você, nessa hora eu cuido. Ó, amém, Fica amém. tranquilo. Mas eu acho que, na verdade, Mas é. essa coisa impulsiva é do ser humano mesmo. Eu acho que É, todo ser humano é impulsivo mesmo, não adianta. sim. Mas tem pessoas que você vê discutindo, você fala, nossa, é uma lady discutindo, né? A pessoa não se abala. Eu fico indignada. Eu vou no pescoço já. E olha que eu tenho anos de casa espírita, estudo espiritismo quando eu aprendi a falar. Que minha mãe é espírita a vida inteira. E eu ainda vou no pescoço do cidadão. Eu falo, puxa vida, nossa. É da minha Nossa. natureza ser assim. Eu preciso aceitar essa natureza. Já tem outras pessoas que você vê brigando, você fala, gente, que classe. Meu Deus. E é da natureza dela ser E assim. depende do que pega, né? Por exemplo, Sim, depende do que a pessoa fala na briga, o que liberta de gatilho para você, o né? que Porque liberta em você. Só que se às vezes a você pessoa estiver pode bem falar com os de seus engano. gatilhos, né? Se você estiver bem Exato. emocionalmente, equilibrado, a pessoa pode falar o que quiser de você. Você fala, É, por dentro você tá assim, filho, eu não sou nada disso. Dane-se você. Mas tá super bem com você mesmo, né? Quem não sabe é, um dia a gente é consegue, gente. desafiador, mas a gente tenta, né? A Mas é gente tenta. desafiador mesmo. Ai, ai. As comadres conversando, a gente esperando acabar o negócio. Acabamos já, Bruno. Engraçadinho. Ai, senhoras e senhores, ó. Vamos voltar sobre o espírito protetor, porque tem uma coisa bastante interessante na próxima pergunta, que é a seguinte, ó. Qual a missão do espírito protetor? Então, presta atenção em qual é a missão dele, para você não perder tempo pedindo o que não está na alçada dele, tá? Presta atenção. A de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Repetindo, são só 4, hein? Não adianta fazer fora desses 4 que não é Essas com 4 ele. engloba tudo. Não é com Olha que ele. maravilha. Não, presta Não adianta atenção. pedir dinheiro, não adianta pedir. Paga esse boleto De para mim, ele emprego. não vai pagar. Ah, não. Ai, Senhor. Ajudá-lo com seus conselhos. Gente, conselhos, né?
Eu não sei se em algum momento da vida de vocês, vocês já se depararam com a situação assim, ó, preciso tomar determinada atitude, mas eu tô com o meu coração, meu estômago tem um buraco aqui, tem uma coisa esquisita. Presta atenção nisso. Presta atenção nesse buraco na boca do estômago, na hora de tomar um passo na vida. Presta atenção. Consolar suas aflições. O que é aflição? Você está ferrado com uma doença, ou com um baita de um problema, ou com uma encrenca lascada. Isso é aflição. Ele vai te consolar. Ele vai resolver? Não! Quem vai ter que resolver é você. Acorda, tá certo? Se liga. Quem arrumou a encrenca foi você. Ele já resolveu as dele. Tanto que ele está no grupo acima do seu. Mas ele tem, por amor a você e por amor ao Cristo, e por mais ainda, por amor ao Pai, ele tem o amor a você e ele quer te ajudar. Mas ele não pode, ele não tem autorização para pegar a mão na massa. É só através de conselho. O que mais que ele fala aqui? Sustentar sua coragem nas provas da vida. Sustentar sua coragem. Quer dizer, incentivar aquela coisa que a gente conversou na passada, a boa vontade. Tá? Boa vontade. Então, de novo recordando, gente, Espiritismo não vem dizer que tudo vai acontecer porque vocês são lindinhos. Nada irá acontecer sem que vocês queiram. Espera aí, vocês estão dizendo que nada vai acontecer sem que eu queira? Sim. Tanto para o bem como para o mal. Se eu quiser que o bem aconteça comigo, eu tenho que me policiar, porque as minhas escolhas, as minhas decisões é que vão dizer para qual lado eu vou caminhar e quais são os reflexos que eu vou colher lá na frente. É isso que a doutrina espírita faz. Ela explica isso. Faz não, né? Ela traz essa explicação. Tá? Jesus, ele veio à Terra para nos libertar de qualquer regimento que escravize a criatura humana. Jesus veio nos dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a luz. Então, é o entendimento do fazer o bem a qualquer pessoa, fazer ao outro o que você gostaria que te fizesse. Então, esse é o processo, né? É liberdade de opinião, liberdade do agir, mas com responsabilidade na colheita. Aí ele pergunta assim, ó, o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo em várias existências corporais. Porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Estar encarnado é uma fase curta em relação à visão espiritual. Então, vou passar o final de semana em Santos. Então, ele vem e encarna com você, ele vai ser seu protetor e você está naquela em Santos. Ah, vou mudar para São José, vou mudar para Taubaté. São as estações curtinhas, são encarnações em que você vai ter, muito provavelmente, o mesmo mentor, tá? O mesmo guia protetor. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor é obrigado a velar sobre nós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Uma missão. Então, eu acho que o prazer é fácil a gente entender. A missão é relativamente fácil, mas o que me chama mais atenção é a questão do dever. Por quê? Porque o camarada, quando ele já está lá no grupo 2 dos bons espíritos, ele sabe, ele pode ainda ter situações que necessitam ajuste. Ele pode ter sido um
um catalisador daquela situação. Então, o que ele faz? Para resolver esse problema, ele se oferece, roga a Deus para que ele possa ser, então, o protetor de uma determinada pessoa, para que essa pessoa caminhe, né, em direção à luz através da sua assistência. Acho que pode acontecer também, né, Francisco, de ter situação que ele foi responsável por um encarnado estar naquela situação que ele não consegue sair, e ele, como espírito, conseguiu se evoluir, ele sente no dever de ajudar aquela pessoa, né? Por ter cometido alguma coisa, por ter levado aquele cidadão a não sair. Porque a gente vê muitas vezes, né, por causa de algumas situações, espíritos viverem muito tempo enraizado na mesma situação. Eles não conseguem evoluir, ficam estacionados nessa situação. E eu acredito que com isso, né, alguns que conseguem caminhar, tem com eles, não é um prazer, mas um dever de ajudar aquela pessoa, porque se sente responsável, talvez, né, por Sim. ele. Exatamente. A missão do espírito protetor é voluntária, já falei, ligando-se a uma pessoa, o Paula espírito... quer falar, Fran. Oi, Não, diga. eu só queria saber se eles ainda precisam reencarnar. Não mais, né? Precisam. Precisam? Só quem não precisa reencarnar mais são os espíritos que já atingiram o grau de evolução, né? Os angélicos, né? Que a gente fala, né? Os outros todos. Não, mas aqui na Terra. Então, às vezes eles precisam de reencarnações em outros orbes, né? Não precisa ser especificamente na Terra, né? Mas Porque a eles Terra, de ainda repente, eles já precisam. passaram já desse Sim, patamar. às vezes eles passaram desse estágio da Terra, né? Apesar que a Terra vai entrar num estágio de regeneração, né? Onde vai ter bastante espíritos bons que vão reencarnar na Terra. Mas eles ainda necessitam da matéria, ainda assim. Eles ainda estão no que eles chamam de espíritos errantes, né? Esse termo errante é todo aquele que ainda está ligado às necessidades reencarnatórias, né? O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam suas posições. Quer dizer, ele está perguntando assim, se o camarada que ele é meu espírito protetor, ele vai ficar comigo o tempo todo? Resposta, às vezes ele é convocado para uma determinada missão que não está ligado com a do seu tutelado. Então, ele é substituído, tá? Temporariamente por um outro. E eles falam muitas vezes que também eles não ficam ligados a nós o tempo todo, né, Francisco? Eles falam isso bastante. Eles são substituídos, mas nem sempre eles estão ligados a nós. Eles falam, eles têm afazeres a cumprir, tarefas também, como nós, né? Então, muitas vezes eles se afastam. Porque a ligação deles é muito fluídica, né? A ligação deles é muito mental, né? Eles não precisam estar nos acompanhando o tempo todo. Eles estão fazendo as tarefas dele. No momento em que nós nos ligamos mentalmente a eles, na mesma hora eles estão ao nosso lado. Então, eles falam assim, né? Para a gente tirar da ideia que a gente tem alguém ligado o tempo todo, anda com a gente, vive com a gente, dorme com a gente. Não, eles não são isso. Tá? Eles têm os seus afazeres, eles têm as suas funções no plano espiritual, né? E que nem o Francisco falou, muitos deles vão em missões até, né? Em outros lugares, resgatar alguém, né? Mas é só a gente fazer a conexão com ele e ele mentalmente está em nós, está do nosso lado. Na pergunta 495, ele pergunta se o espírito protetor abandona algumas vezes o protegido, quando este é rebelde aos seus conselhos. Então, eu vou só ler primeiro o parágrafo, depois o resto vocês podem ler por conta própria, tá? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Ô, Francisco, quando a gente desencarna, a gente vai para um umbral, né?
Às Lá no vezes. Umbral, eles também têm esse papel, assim, tipo, de ajudar a gente? Ou lá no Umbral, tipo, lascou, vamos Ele, ficar lá? é aquilo que ele falou. Muitas vezes ele continua depois que você desencarnou como seu protetor. Ah, tá. É que eu não achei. Ó, que ela já acha que vai direto sair, não vai nem passar pelo Umbral, né? Tava indo já. Mas Não, é bem tênue essa linha, né, Francisco? A gente pensar que a gente vai desencarnar, vai para um umbral e vai chegar lá, vai encontrar de cara nosso amigo protetor, né? Não, né? Tem gente que Isso passa 1000 anos lá. Para você ver o seu amigo protetor, você precisa se conectar. Então, quando se perceber desencarnado, fora do corpo, já na mesma hora, faça ligação com o seu mentor. Esse é um conselho que todos os espíritas dão. Quando você se percebe, porque às vezes a gente morre e não percebe que morreu. Quando você se perceber fora do corpo, faça a sua ligação com o seu mentor. Nessa hora ele vai tentar te trazer, ou algum parente próximo, porque tem gente que morre e fica lá, né, achando que estou em casa, entendeu? E essa hora você não vai ter auxílio do seu mentor. Só se você tiver merecimento, né? É diferente. O desencarne, por exemplo, muda de pessoa para pessoa, né? Mas eu achava que todo o desencarne tinha esse amparo logo após o desencarne, mas não é assim, né? Não. É triste, mas não é assim. Meu amor, fala, Érica. É a Silvana, né, que quer falar também. Não, a Érica as irmãs, imagina. Eu tenho uma pergunta. Passar. As religiões têm o costume de acender velas que diz que é para o anjo de guarda. Isso também funciona de verdade? É verdadeiro ou somente para outras religiões ou inclui na parte espiritual? E é verdade, se tem que acender mesmo acima da cabeça. Fala aí, você que é católicazinha, fez catequese. Você tem cara de quem fez catequese. Você não fez catequese, Alessandra? Eu nasci espírita, meu filho. Minha mãe é espírita desde que eu nasci. Que ordinária, que inveja. Eu só fui batizada. Eu respondo. Então eu respondo, né? Que saco, hein? Minhas filhas nem batizadas não foram. Oh, meu Deus do céu, viu? Olha, funciona assim, Érica. Cada religião, cada modus operandi estabelece uma ligação com seus afiliados, né? Então, assim, os espíritos nos explicam que acender vela ou não acender não vai fazer diferença nenhuma para eles. Mas, para nós, tem gente que precisa rezar ajoelhado para que ele se sinta no direito de conversar com Deus. Tem gente que, para se sentir conectado com Deus, precisa estar dentro de uma igreja ou dentro de um templo evangélico, ou num crucifixo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, sei lá o quê. Eles falam o seguinte, isso não é errado, mas não é necessário. Mas se para a pessoa fazer essa conexão, esses catalisadores, para eles, pouco importa. Não tem, não tem uma função objetiva para o espírito. Certo? Tá. É isso que eles colocam. E a gente respeita. Entendi. Vai chegar um tempo, Érica, vai chegar um tempo em que nós não vamos mais precisar ir para nenhuma igreja, nenhum centro espírita, lugar nenhum. Porque a igreja está dentro de nós, né? Jesus falou isso já. Ele trouxe essa informação. Para quem? Pergunta de vestibular. Para quem? Para todos nós. Estávamos lá ouvindo também. Não enrola. Responda a pergunta, ô aluna. Oh, Deus. E então eles falam, a igreja está dentro de nós, né? Nós somos o templo, né? Nós somos o templo. Então, assim, quanto mais você deixa de lado a fé em coisas materiais, mais você começa a se espiritualizar e mais você começa a se fortalecer. Então, assim, respeite o seu limite, né? Respeite o limite da sua fé, do que você acredita, né? Mas tenta entender que essas coisas estão todas dentro de você. Até para você fazer uma prece, você não precisa nem estar com a luz apagada, nem ajoelhada, nem diante de uma vela. Basta você pensar em Jesus, que ele já vai te ouvir no mesmo momento. Tá? Isso está onde? Mas nós vamos caminhar até lá para chegar. Isso está onde? Francisco. Valendo um bombom. Não, tem que responder, saco. Eu não sei que parte do evangelho está isso.
Me pega em cada saia justa. Oh, meu Deus, é uma delícia fazer Não, isso. eu acho muito engraçado quando os professores falam assim, gente, no livro Sol nas Almas, página tal, capítulo tal, estava escrito tal coisa. Eu falo, Jesus, como sabe isso? Então, Eu mas não eu consigo sei. gravar, Francisco. É igual o Divaldo Franco, né? Divaldo Franco, meu, imagina, o cara 90 e poucos anos, o cara sabe exatamente, tipo, capítulo por capítulo, coisa por... E os nomes Os nomes estrangeiros, como ele pronuncia com uma clareza, uma firmeza. Eu morro de vergonha de falar Schwarzenegger. Nem sei se é assim que fala. Nem eu falo dentro de você. É aquele camarada lá do... o portão. Mas Jesus explicou essa situação do templo, não sei o que lá, Olha lá. quando seus discípulos foram comprar comida na vila e ele ficou perto de um poço que uma samaritana foi lá pegar água. E ele pediu água para a samaritana, e a samaritana deu, e depois começou a conversar com ele, e ele falou assim, olha, eu vou te dar água, mas é uma água que você nunca mais vai ter sede. E aí desenrola esse diálogo na questão do templo. Ele fala para ela. Eu só não sei isso porque eu não trouxe essa informação dessa existência. Eu já trago no meu arquivo, entendeu? Sim. Só por isso. É que você nunca usou um anel de pedra preciosa no seu dedo esquerdo. É por isso que você não está lendo. Mas não tem uma passagem também dele que ele tá na porta de um templo e aí tem uns vendedores usando o nome dele, alguma coisa assim? De Jesus? Que os discípulos falam assim, nós tocamos aquele pessoal que estava falando em seu nome. Isso! Foi isso aí mesmo. Tem mesmo. Tem. Eu não lembro, mas eu achava que era esse o contexto. Por isso, quando você perguntou para quem que ele falou, eu achei que fosse nessa... Não, mas nessa ordem que você está falando aí, os discípulos descobriram que tinha um pessoal falando do Messias, só que não fazia parte da turminha. E aí eles expulsaram o pessoal do pedaço, né? E foram contar isso para Jesus. Ele falou, mas escuta, por que você tocou os meninos? Se eles não estão falando contra nós, eles são do nosso lado. Mas ele é meu amigo. Que se dane se ele não é seu amigo, mas se ele está falando bem, deixa falar. Essa é mais ou menos isso. Só não falou assim, né? Não foi bem assim. Com certeza. Não porque eu não estava lá, senão teriam falado. Não foi assim, né? Bem, assim não. Mas bem, falado, oh, meu Deus do céu. A Silvana queria falar, não queria, Silvana? Fala, Silvana. Agora a gente parou de falar para você poder falar um pouquinho. A gente fala só um pouco. Só. Não, eu queria saber, assim, todos que desencarnam, vai para o umbral? Passa por ele? Eu vou passar também? Não dá. Eu vou passar também, Silvana. Não sei. Não existe regra no nosso desencarne, nem na maneira como vamos desencarnar, nem onde vamos, nem que lugar vamos atravessar. Mas saiba, Silvana, que o umbral está tão próximo da Terra que nós confundimos, tá? Então, assim, não pense que o umbral é um lugar, nossa, eu vou para o umbral, Jesus, lá eu não vou conseguir andar, vai ter lama até na perna. Não. O umbral, eles relatam em livros espíritas que tem tanta proximidade com a Terra que nós não vamos nem sentir muita diferença. Tá. Então, nós já vivemos no umbral, minha filha, já. Eu não sei se é verdade, mas eu li num livro uma vez, falando, eu não lembro qual livro também que foi, mas falava de umbral grosso, que era onde tinha os mais densos, aí tinha o umbral médio, que é onde ficam os espíritos de esquerda, né? Que são uma frequência bem parecida com a nossa aqui da 3D, aqui né? Só que eles são batizados e ajudam aqui a gente. É um umbral mais elevado que nós ainda. Então. Eles ajudam o centro espírita, ajudam a igreja, ajudam a gente e tudo mais. E aí tem as colônias que também são tidas como umbral. Sim. Por isso que eu nunca me assusto quando falo. Não. A gente não pode se assustar quando fala. O nosso lar tá bem pertinho ali. A porta dele e o umbral estão do lado do outro. Se a gente conseguir ficar na porta do nosso lar, nós já dê por satisfeito já. Mas não está descartado que algum de nós vamos desencarnar. Assim, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu fui espírita. Mas quando desencarnar, vai lá na porta do umbral e chama André Luiz. E quando for reencarnar, vou procurar uma Você não lê, não, seu anarfa. Ele já encarnou faz tempo.
Ah, então, mas pô, eu falei pra minha mãe que quando eu for reencarnar, quando eu estiver lá no plano espiritual, procurar Manassés, que manja dos Paranauê lá da reencarnação. Eu falei, mãe, esse guarda o nome, Paranauê é ótimo. Manassés. Adorei Guarda os esse nomes, Paranauê. anota na mão, É, para não esquecer a hora que chegar lá. esse livro aqui do Dr. José Lacerda, ele é a introdução à apometria. Ele fala que nós vivemos, já falei isso semana passada, no umbral na parte que pega sol. É, Pois é. falou mesmo. Tal é a loucura do nosso meio, né? Do nosso meio. Mas Então é tente isso. construir uma casinha boa no umbral, bem forte, bem firme, tá? Vamos na construção, gente. Eu estou assistindo de novo aquela novela A Viagem, pela terceira vez, né? Boa. Então lá mostra o desencarne do Alexandre e do Otávio. São os dois personagens centrais do drama. E cada um vai para um lugar. E, gente, eu só não achei que foi um excesso um pouquinho, a do Otávio deitado naquelas macas de acrílico, num gramado, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu achei que o cara deu uma pincelada a mais ali, né, naquele centro de recepção de espíritos encarnados que estão num grau um pouco mais equilibrados, né? Porque, gente, tudo vai do nosso equilíbrio psíquico. Se você, ao longo da sua existência, só foi governado por diretrizes materialistas, né? E por diretrizes do seu emocional, sem se preocupar com os efeitos negativos que a sua forma de conduta possa ter levado a outros, o seu desencarne vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. A não ser que, intuitivamente, você seja uma pessoa do bem. Você, apesar de ter o foco no materialismo, você vai atrás do que é seu. Ajuda seus filhos, tem um papel conjugal ético, né? E não se liga muito nessa parte espiritual. Vai ter um pouco de delírio, mas não se ferra. Ou a encrenca é aquela pessoa que, por um excesso de egoísmo, por um excesso de paixão, por um excessozinho de vícios, né? Principalmente os vícios que têm como consequência a destruição do corpo físico, de alguma maneira, ou desgaste acelerado do corpo físico, de alguma maneira, né? O corpo físico eu falo, inclusive, no sistema nervoso, sistema emocional, etc. Viver uma vida equilibrada nos garante uma passagem equilibrada. Nos garante uma passagem. Nossos amigos poderão nos socorrer, porque nós estaremos em equilíbrio. É mais ou menos. Então, tenhamos assim a nossa tranquilidade quanto ao nosso caso. Vai dar certo? Vai dar certo. Só o fato de vocês estarem procurando estudar numa quinta-feira que poderiam estar fazendo, matando, roubando, transando, outras coisas mais, vocês estão aqui numa aula, sei lá o quê. Eu acho que tudo isso aí já é um conforto. Já é algo que de se auto-admirar, na minha opinião, né? Porque o estudo também, né, Francisco? O estudo liberta a gente de certos medos, certas preocupações, né? Porque o medo da morte, eu acho que é nosso, né? Não tem como a gente, porque não é, na verdade, é o medo do desconhecido, né? A gente fala, por que eu tenho medo da morte? Você tem medo do que você desconhece, né? Então, como a gente não tem recordações disso, mas a gente precisa estudar, buscar saber, né? Buscar entender como que o plano espiritual está tão ao nosso lado, tão em comunhão com a gente, para que nessa hora a gente não se perturbe, né? Porque, nós vamos despertar uma hora? Vamos. Nós passamos por um estado de perturbação durante o desencarne, nesses primeiros momentos, que é o que eu falei, se vocês não se perceberem fora do corpo e entender que a morte não existe, é uma passagem apenas, morte, na verdade, para o Espiritismo nem é uma palavra que a gente conjuga muito bem, né? A gente fala, isso é uma passagem, nós estamos saindo de um plano e indo para outro plano, né? Então, tenta se perceber, né, num estado mais tranquilo, que aí você vai conseguir ter o auxílio do plano espiritual. Porque muitas vezes a gente vê espíritos sofredores nesse estágio da passagem
que leva anos e anos nesse mesmo estágio, mas eles não conseguem se perceber, não conseguem o equilíbrio das emoções para tentar entender, né? E é uma coisa que todos nós vamos passar. E a única certeza que a gente tem é essa, que a gente vai desencarnar, né? E lá, quando a gente está no plano espiritual, para reencarnar, será que é tido também é visto como um sofrimento também? Porque lá Não, tem que deixar uma família, né? sim. É um sofrimento para o espírito a reencarnação. Apesar do espírito querer muito a reencarnação, porque a única maneira dele evoluir é a oportunidade que o espírito tem de evoluir. Então, às vezes, tem espírito que querem muito a reencarnação, espera por muitos anos a reencarnação, né? Mas mesmo assim é um processo difícil para o espírito, porque ele tem que deixar os seus familiares, né? Primeiro começa por aí, né? Ele tem que deixar os seus familiares que estão ali espirituais e entrar num processo que falam que também é um processo traumatizante, que deixa um estado de perturbação para o espírito, né? Então, ao mesmo tempo, nascer e morrer são estados perturbadores naquele momento para o espírito. Então, a gente precisa estudar para ter esse conhecimento, para a gente conseguir ter uma conduta boa nessa hora. Senão nós vamos se perder, não é isso que a gente quer tentar se equilibrar, né? Um dos orientadores de André Luiz nos fala, ou é para Kardec que diz isso, eu não lembro onde eu estudei, mas eles falam que reencarnar é muito mais sofrido que desencarnar para o espírito, né? Porque você vai assumir o seu eu legítimo, porque quando você entra nesse corpício, você deixa à mostra quem você realmente é, porque você começa a tomar decisões baseadas no seu ego, na sua estrutura psíquica. Não mais dentro de uma colônia espiritual, que todo mundo é bonzinho, todo mundo fala calmo, não tem problema de grana, boleto, saúde, família, criança, transporte, segurança, nada disso, né? Então, o processo de reencarnação é mais sofrido. Agora, assim, comigo, há 15 dias atrás, aconteceu um episódio bastante interessante que eu fiquei contente com a minha reação, né? Era mais ou menos 5h30, 15 para 6 da manhã, eu comecei a ter uma dor no peito que eu acordei, mas uma dor muito forte, né? Aí eu falei, será que isso é um infarto? Será que a minha vida aqui acabou? Mas eu fiquei fazendo esse questionamento de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. Aí você fala, porque a tua vida está tranquila? Imagina que está tranquila, né? Vai ficar um monte de coisa para trás. Mas, naquilo que eu considero importante, eu acho que está mais ou menos equilibrada. Então, Emmanuel tem uma frase que eu até coloquei aqui no meu caderninho de anotação do celular, que uma vez eu ouvi o Haroldo comentar numa palestra, ele fala assim, ó, felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. E Emmanuel ele coloca assim, nessa frase, que ele não está dizendo que felicidade é você ter resolvido tudo que você tinha que resolver. Não. É você estar maduro para perceber que certas coisas você poderia ter feito e fez, e outras coisas você fez o que deu para fazer. E você tem que estar com a sua consciência em equilíbrio. Então, Silvana, você estando com a sua consciência em equilíbrio, você pode desencarnar e ir para um lugar bem acolhedor. Mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 2 anos, de 10 anos. Não tem importância. Tudo isso está nos projetos reencarnatórios, tanto do seu filho como o seu. Diga. Então, mas eu acho assim, muito interessante. Às vezes eu me vejo assim, acho que eu não sou muito certa da mente, não. Porque eu não tenho medo de morrer. Você sabe que eu tenho curiosidade para morrer. Eu tenho esse sentimento já há muito tempo. Então, assim, nada da morte assim me abala. Porque eu tenho isso comigo, sabe? Eu vejo a morte uma coisa boa para mim. E na verdade né? É a libertação do espírito, tirar do cativeiro. E eu não
não fico pensando assim, eu vou deixar meu neto, eu vou deixar minha filha, vou deixar as minhas irmãs, vou deixar minha mãe, vou deixar quem eu amo. De boa. Não sei por que isso. Isso se chama desprendimento, Silvana. Todos nós temos que praticar esse desprendimento. Porque eu tenho essa sensação que você tem, assim, eu falei já isso num curso, eu não tenho medo de morrer, nenhum. Eu tenho medo de perder um filho, de perder um marido. Esse eu tenho medo. Aí o Douglas, que é um dos nossos amigos e trabalhadores, falou, Lê, você tem que praticar o desprendimento. Eles não são seus. Você tem um lado que você aceitou, mas tem um outro lado meu que eu não aceito, que é perder as pessoas que eu amo. Como eu vou lidar com isso? Mas a minha morte, eu acho tranquila também. Tanto eu penso que exatamente como a Alessandra também. Nessa fase de pandemia, eu preparei as minhas filhas, eu fiquei acho que uns 6 meses afastado do centro, eu preparei as minhas filhas para que se acontecesse alguma coisa. Eu senti a necessidade naquele momento, eu falei, as minhas filhas não sabem nada sobre a morte. Eu preciso prepará-las, porque eu não sei se eu vou ser escolhida a estar no Covid, ser uma das vítimas. Mas as minhas filhas precisam estar preparadas se eu for, né? Porque se elas forem, eu tenho um preparo, eu sei como que eu vou me portar. Vai ser duro, mas eu tenho conhecimento. Mas e elas? Eu pensei muito nisso. Abandonei a casa durante 6 meses, fomos estudar. Fiquei 6 meses com elas estudando, para que elas pudessem ter um entendimento e começar a ter um pouco desse desprendimento, né? Fiz a minha parte. Se elas conseguiram aprender, eu não sei, né? Mas eu achei a necessidade de acalmá-las, porque eu falei, se amanhã eu partir, como eu vou deixar aqueles que me cercam, né? Essa é uma responsabilidade que eu sei que é minha, e eu não sabia se eu tinha feito direito, né? Muito bom. E falando de novo da morte, né? Rapidinho para a gente acabar, nós fizemos uma palavra do plano espiritual no centro, né? Com os nossos trabalhadores, e o nosso mentor da casa, o Salúcio, nos convocou a trabalhar no período noturno, né? Por conta da pandemia, o plano espiritual está como se fosse um estado de guerra, na época da guerra. Desencarna tantos espíritos que não sabem nem que desencarnaram, que estão no plano espiritual, que estão no plano na Terra aqui, muito próximo a nós, perturbados, totalmente perturbados. Então nós temos que fazer o quê? Eles convocaram a gente para estar fazendo excursões noturnas durante o desdobramento do corpo físico, para socorrer esses irmãozinhos que estão perdidos, que não conseguem ouvir quem está no plano espiritual, e para a gente tentar trazer a nossa energia e encaminhar eles. Porque se olhar o plano espiritual agora, nessa época do Covid, eles estão todos quase que entre nós, a maioria deles. Alguns foram bem socorridos, né? Mas muitos morreram sem conhecimento nenhum, sem saber nem que morreram. Então, assim, a situação é de muito desespero. Por isso que a gente tem que se proteger, vibrar legal, e estar numa faixa vibratória bacana, para que essa energia perturbadora dessa pandemia não nos pegue. Porque se a gente ficar vendo matéria na televisão, nós vamos aumentar nessa faixa vibratória que eles estão. E nós vamos se perturbar com isso. Eu estava falando disso com a Silvana hoje, sobre o que a gente fica, o que é a humanidade com essa pandemia, com toda essas atribulações que vem acontecendo, o que a gente está emanando para a nossa psicosfera da Terra mesmo, né? A gente fica só emanando medo, frustração, tristeza, raiva, né? Das pessoas das pessoas que ficam, né? Então a gente tem que se policiar mesmo no que a gente fica emanando, né? Lógico, a gente tem que se proteger e tudo mais, óbvio, mas sem ficar tão assim naquela vibração do medo mesmo, da angústia, porque é uma pandemia que a gente nunca vivenciou isso. Então é natural que as pessoas tenham muito medo, muito isso, muito aquilo. Só que já passou essa fase, a gente precisa começar a mudar e entrar numa faixa vibratória melhor, porque senão a gente vai ficar dando braçada aqui nessa pandemia e sabe lá Deus até quando, né? E a gente tem que entender, né, Paula, a nossa parcela de responsabilidade na pandemia. Alguns perderam a vida na pandemia. Nós Exato. temos que estamos com a vida, né? Nós temos que auxiliar aqueles que estão aqui também e os que já foram. Então, assim, a pandemia veio para isso, né? Fazer a gente repensar nas coisas, alguns comprometidos espiritualmente com a pandemia, tá? Isso todos os livros falam, até tem um livro bacana, vou trazer o nome para vocês que eu esqueci agora, que fala da pandemia.
tem os espíritos que estão desencarnando, eles já estavam comprometidos com a pandemia, tá? E nós, espíritos conhecedores, que estamos também vivenciando a pandemia, temos as responsabilidades, às vezes, até maior do que aquele que desencarnou, que é trazer essa vibração que você falou, trazer harmonia para o plano espiritual, trazer harmonia para o planeta Terra, vibrar coisas boas. Então não adianta eu ser um trabalhador do Cristo e nessa hora me desesperar, descabelar, entrar em depressão, e o que eu estou ajudando? E o que está valendo a pena, entendeu? Eu preciso fazer a minha parte nessa pandemia, né? Porque as vidas foram perdidas. Eles se comprometeram espiritualmente em perder as suas vidas para que para que todos nós consigamos aprender alguma coisa, né? Então, no acho final, que a gente tudo tem é o servir, né? Tudo é o servir. Tudo é uma consequência do que nós vivemos até hoje no planeta Terra e temos que passar juntos por isso, né? Mas eu acredito que todos nós temos uma parcela de responsabilidade na pandemia. Então, começar a abrir os nossos olhos e parar de lamentar na frente da televisão e ficar lamentando as mortes, as vidas perdidas, e começar a trabalhar em favor do plano espiritual, em favor do planeta, né? Eu acho que isso é o que é mais legal. Eu também acho exatamente isso aí que você falou. Como é que a gente faz para trabalhar em favor do nosso planeta? Eu tenho que ser algum voluntário de ONG? Conversa mole. Dentro de casa, né? Dentro de casa, com atitudes. A irmã Sedofo, ela tem uma coisa, uma expressão que eu achei maravilhosa, chama-se atitudes de amor. O que é uma atitude de amor? É todo aquele meu ato que eu faço que não tenha causa negativa em quem está ao meu lado. Exemplo, tirar minha louça suja da mesa, arrumar minha cama, não delegar a outros aquilo que eu... Gente, eu adoro fazer coisas de marcenaria, né? Mas uma coisa que eu tenho me esforçado muito é assim, eu vou fazer um buraco na parede, eu já monto a parafernália, aspirador de pó, broca e tapete, paninho, eu deixo limpinho do jeito que eu peguei. Antes, eu fazia aquele buraco, deixava... eu coloquei a tomada lá, olha como eu sou bom, mas eu deixei a sujeira, a ferramenta, tudo para os coitados que vêm atrás de mim, arrumar, e passar a serinha e deixar bonitinho. Quer dizer, a gente tem que procurar ser 100% nas pequeninas atitudes dentro de casa, né? Essa é a nossa parte. É fazer isso. Fazer com presença, né? Com presença. Estar presente ali mesmo, estar presente, estar olhando para aquilo ali. Lógico que não é sempre que dá, né? Porque às vezes a gente está ali pensando em outra coisa mesmo, não tem jeito. Isso. Mas quando a gente lembrar, pelo menos, tô ali, tô lavando a louça, mas eu tô consciente daquilo, tô fazendo aquilo com amor, mesmo que seja pequena, com amor, com carinho. Nós estamos naquele grupo número 1, somos imperfeitos, estamos trabalhando para ir para o grupo 2. Mas esse grupo 1, ele nos dá essa característica de realmente a gente está assim meio... Meu pai usa uma expressão muito interessante, manja balão. Aquela coisa da vida vai passando e você nem percebeu, né? Mas vira e mexe, você tem que voltar, dar seu testemunho, ficar de olho nas ações, na pessoa e tocar a vida em frente. Dentro de casa, o seu melhor. Vamos encerrar? Se você for uma ferramenta bacana para outras coisas, não se preocupe que Deus te empurra para ela. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Nem que for pela internet, né, Lê? Nem que for pela dor, né? Tá certo, tá certo. Pois dor é. Nas costas, pois é, meninas. Menino, olha o Daniel. Meninas e meninos. Isso. O Dani nem conversa com nós, Dani. Tá só observando, Gente, vamos encerrar, que os espíritos querem ir embora, os nossos amigos. Vamos fazer uma oração de vibração aí, alguém faça.